Olá, meu nome é Gabriela e no vídeo de hoje vamos começar falando da diferença de potencial elétrica e potencial elétrico. Mas antes de falar dessa diferença, vamos conceituar cada um deles de forma breve. Bom, começamos. O que é energia potencial elétrica? Quando uma força eletrostática age entre duas ou mais partículas de um sistema, podemos associar uma energia potencial elétrica U ao sistema, né? E essa variação de energia potencial de UB menos UA é igual ao negativo do trabalho de A para B, realizado pela força eletrostática do deslocamento de carga de A para B, como podemos ver nessa relação 1 aqui. E no sistema internacional, a unidade de medida de energia e trabalho é dada por Joule, né? E que essa grandeza é uma grandeza escalar, né? A energia potencial elétrica é uma grandeza escalar. Bom, como acontece com qualquer força conservativa, o trabalho realizado pela força eletrostática independe da trajetória, né? Porque o trabalho realizado de A para B é uma função entre as cargas e independe do caminho usado para calcular a integral de linha de A para B, como vimos aqui. E o que é potencial elétrico? Energia potencial elétrica de uma partícula carregada na presença de um campo elétrico depende do valor da carga. Por outro lado, a energia potencial por unidade de carga associada a um campo elétrico possui um valor único em cada ponto do espaço. Vejamos agora um exemplo. Uma partícula de prova com uma carga positiva de 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs seja colocada em um ponto no espaço no qual a partícula possui uma energia potencial elétrica de 2,40 vezes 10 a menos 17 joules. A energia potencial elétrica por unidade de carga é dada por essa razão, né, de 2,40 vezes 10 a menos 17 joules sobre 1,60 vezes 10 a menos 19 coulombs. E isso é igual a 150 joules por coulomb. Agora, suponhamos que a partícula de prova seja substituída por uma outra carga positiva duas vezes maior, né? 3,20 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a energia potencial da segunda partícula é 4,80 vezes 10 a 17 joules, duas vezes maior que a primeira partícula. Mas perceba, na hora de fazer essa razão, a energia potencial por unidade de carga vai ser a mesma, né? Vai dar 150 joules por coulomb. Ou seja, energia potencial por unidade de carga, que pode ser representado como U sobre Q, não depende da carga da partícula e é uma característica apenas do campo elétrico, na região do espaço em que está sendo investigada. A energia potencial por unidade de carga em um ponto do espaço é chamado de potencial elétrico ou simplesmente potencial, que é representada pela letra V. Dessa forma, chegamos a essa relação de que V é igual a U sobre Q. No sistema SI, a unidade do potencial elétrico é o volt, né, o símbolo V, e que também é uma grandeza escalar. Agora vejamos a diferença entre potencial elétrico e energia potencial elétrica. Bom, os dois são coisas diferentes, porém estão relacionados, né? O potencial elétrico é medido em volts, a energia potencial elétrica é medida em joules, como já visto. O potencial elétrico é uma propriedade de cada carga elétrica. A energia potencial elétrica é o produto das interações entre pares de carga e não existe cargas solitárias. Bom, o potencial elétrico é igual à energia potencial elétrica por unidade de carga, ou seja, né, a quantidade de volts de uma certa região do espaço vai determinar qual será a energia potencial elétrica para cada 1 coulomb de carga elétrica de prova. Agora vamos relacionar potencial elétrico e campo elétrico. Essa relação a gente pode começar obtendo o potencial elétrico a partir do campo elétrico. Para determinar o trabalho total,
W é realizado pelo campo sobre a partícula. Quando essa se desloca do ponto I para o ponto F, somamos por integração os trabalhos elementares realizados sobre a carga quando ela sofre todos os deslocamentos elementares ds de que é composta sua trajetória, né? Que é dada por essa relação 3, né? W é igual a Q0, integral de I até F do E vezes 10, do campo elétrico vezes 10. E que a diferença potencial de VF menos VI entre dois pontos e F na presença de um campo elétrico é igual ao negativo da integral de linha, ou seja, da integral ao longo da trajetória de E vezes 10 do ponto I até o ponto F, porém, a força eletrostática ela é conservativa, todas as trajetórias, né, independente de ser simples ou complicado, levam ao mesmo resultado, como podemos ver aqui na relação 4. E a equação 4 nos permite também calcular a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer de uma região onde existe campo elétrico, né? Se o potencial VI do ponto I é tomado como nulo, a equação 4, que é essa daqui, se torna essa daqui, né? V é igual a menos integral de I até F de E vezes ds. Essa é a equação 5. E a equação 5 pode ser usada para calcular o potencial V em qualquer ponto F em relação ao potencial do ponto I, tomando como nulo. Se o ponto I ele está no infinito, a equação 5 nos dá o potencial V em qualquer ponto F em relação ao potencial no infinito, tomando como nulo. Agora vamos obter o campo elétrico a partir do potencial. A componente de E em qualquer direção é o negativo da taxa de variação do potencial com a distância na direção considerada, né? Essa é igual a ΔV sobre ΔS, né? Aqui vamos usar derivada parcial. Se tomamos o eixo S como sucessivamente os eixos x, y e z, a gente pode perceber que as componentes de E em qualquer ponto do espaço é dado por x é igual a ΔV sobre ΔX, y vai ser igual a menos ΔV sobre ΔY e EZ vai ser igual a menos ΔV sobre ΔZ. Assim, né, se a gente conhece o V para todos os pontos na vizinhança de uma distribuição de cargas, ou seja, se conhecemos a função v de x, y, z, podemos obter as componentes de E e, portanto, o próprio E calculando os valores de três derivadas parciais, né? Bom, agora, se temos uma situação simples em que o campo elétrico é uniforme, a equação 6 se torna simplesmente essa relação aqui. É igual a menos ΔV sobre ΔS, em que S é a direção perpendicular às superfícies equipotenciais, né, e que a componente do campo elétrico é sempre nula na direção paralela a uma superfície equipotencial. Só relembrando, superfície equipotencial é uma superfície cujos pontos tem todos o mesmo potencial, né? Uma superfície que tem em todos os pontos o mesmo potencial. Então, por hoje é só. Até a próxima.